Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de megacolon tóxico. Nessa aula eu quero falar um pouco para vocês sobre a definição do megacolon, a epidemiologia, a etiologia, a fisiopatologia, a apresentação clínica, o diagnóstico através de imagem e o tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico. Bom, definição. O megacolon ele se apresenta como uma diminuição da motilidade colônica, como consequente dilatação com grave toxemia sistêmica, por translocação bacteriana, por perda de líquidos e de eletrolitos, por eminência de choque. Se a gente fosse falar uma definição sucinta, de uma forma fácil, a gente poderia colocar que o megacolon nada mais é do que a dilatação colônica não obstrutiva, segmentária total, maior que 6 centímetros, associado a uma colite aguda e a sintomas sistêmicos de toxemia. A epidemiologia. A prevalência ela vai aumentando conforme a idade. Sem dúvidas, a epidemiologia mais dominante é a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn está ali entre 2% a 3%. 30% dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles vão apresentar megacolon nos 3 primeiros meses do diagnóstico. Isso pensando que antes o diagnóstico era bem tardio. Hoje em dia, algumas literaturas falam que diminuiu já essa porcentagem pelo diagnóstico precoce e o tratamento precoce também. E 1% dos pacientes hospitalizados por Clostridium, gerado por colite pseudomembranosa, também podem ter megacolon tóxico. A etiologia. Bom, tem várias etiologias que podem levar a esse megacolon. A doença inflamatória, como eu disse, a colite ulcerativa, sem dúvida, é a mais dominante, né? Mas a gente pode ter por processo infeccioso, por fármacos vasculares e tumores, né? A bacteriana aí, a que mais se destaca é o Clostridium. Do vírus, principalmente paciente soropositivo, né? O citomegalovírus. Dos fármacos quimioterápicos, o metotrexato. Vascular aí uma colite isquêmica e tumores, o linfoma e o sarcoma de Kaposi. Fatores predisponentes. Bom, algumas medicações podem facilitar esse processo, né? Anticolinérgicos, antidiarreicos, antispasmódicos, eles facilitam essa instalação do megacolon. A descontinuação ou início abrupto do uso do corticoide, né, para tratar a doença inflamatória intestinal, colonoscopia, enema opaco, hipocalemia, gravidez, também são alguns outros fatores. O clostridio, que a gente já falou, citomegalovírus, e algumas obstrução intestinal por câncer, voo, diverticulite, também pode facilitar, predisponer essa doença. Fisiopatologia. Bom, o que acontece no megacolon? Existe, né, a inflamação da mucosa ali do cólon. Com isso, vai ter uma liberação de mediadores inflamatórios, de macrófagos, neutrófilos e um aumento do óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele faz com que exista uma paralisia da musculatura lisa do intestino, ocorrendo assim a dilatação. Essa dilatação, ela geralmente ela é na metade da direita, né? O colo vai se dilatando do lado direito. Ocorre aí uma grande passagem de micro-organismo da flora bacteriana intestinal para dentro da corrente sistêmica sanguínea, né? Levando a um quadro de sepse. Além disso, também pode ocorrer perfuração ou até mesmo explosão colônica, levando a uma peritonite também. Diagnóstico. Apresentação clínica. Geralmente, o início, o paciente apresenta ali uma diarreia sanguinolenta, dor abdominal, uma náusea e vômito, e com o tempo esses sintomas vão se agravando e se intensificando, né? Piora a diarreia, o paciente começa a ter sintomas de toxemia, começa a ter sintomas de peritonite, o abdômen se distende mais. Nos exames laboratoriais a gente consegue ver aí um leucócito com desvio à esquerda, uma anemia de causas multifatoriais,
distúrbio hidroeletrolítico, principalmente a hipocalemia, pensando na diarreia, uma alcalose metabólica, uma hipoalbuminemia, uma acidose metabólica, já pensando numa colite isquêmica, e elevação dos marcadores inflamatórios pelo próprio processo da fisiopatologia da doença. Diagnóstico. Se a gente parar para pensar no conceito da definição, é fácil a gente chegar num diagnóstico, né? Então, a gente precisa de 3 coisas, como eu disse anteriormente. A dilatação colônica, ou seja, uma radiografia que mostra para a gente esse colo maior que 6 centímetros. Critérios de sistêmico, né? Uma desidratação, uma hipotensão, distúrbio hidroeletrolítico ou uma alteração do estado mental. 3 ou mais critérios dentro dos critérios clínicos, né? Que seria febre, frequência cardíaca acima de 120, um leuco maior que 10 e uma anemia. Tá? A gente tendo todos esses critérios, a gente fecha o diagnóstico de megacolo. Aqui eu trouxe algumas descrições dos critérios da radiografia. A gente fala muito em radiografia porque é o exame de imagem mais fácil, com custo menor, né? É algo que a gente consegue fazer ali já na admissão do paciente e identificar. Então, o que a gente vai ver nesse raio-x? A gente vai ver uma distensão ali do colo, a gente vê o apagamento, né, a obliteração das alstrações, contornos irregulares, numerosas lesões intraluminais, encurtamento relativo do colo. Esse colo ele é principalmente acometido na parte transversa, provavelmente pelo fato do ar subir para o segmento mais alto do paciente, pela posição, né? Sentado ou supino. Aqui eu trouxe algumas imagens para a gente ver. Dá para ver, né, bem o colo bem estendido, a alteração das alstrações. A gente vê que os contornos não são regulares, né, bem irregulares. Aqui já na ultrassom a gente também consegue chegar nesse diagnóstico. A gente vê uma ultrassom com o colo mais distendido. Outra aqui que a gente vê um afilamento da mucosa, que também ocorre, né, na própria fisiopatologia da doença, quando está ocorrendo a distensão, a dilatação, ele vai dando esse afilamento e distendendo esse colo. E na tomografia também é possível a gente conseguir observar essa dilatação do colo. Além disso, a gente às vezes consegue ver algumas ulcerações e principalmente a gente consegue vendo a progressão conforme o tratamento, né? Tratamento. O maior objetivo do tratamento do megacolo, sem dúvidas, é a gente evitar a progressão da doença, evitar uma perfuração, uma peritonite, né? E principalmente voltar o mais rápido possível com a motilidade desse intestino. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente admite esse paciente é colocar o paciente em jejum, né? Esse paciente, nas primeiras horas, ele precisa de um jejum. E logo posterior, a gente voltar com essa dieta enteral ou, se não for possível, pensar numa parenteral. Além disso, a gente tem que colocar esse cólon em repouso, né? Fazer uma descompressão desse trato gastrointestinal, principalmente com sonda nasointeral aberta, ou às vezes posicionando o paciente, a gente consegue melhorar. A prona também ajuda muito nessa descompressão. Além disso, a gente tem que fazer reposição de fluidos nesse paciente, corrigir todos os distúrbios hidroeletrolíticos, né? Fazer transfusão sanguínea se necessário, se o paciente tiver um HB menor que 9. Suspender as medicações que afetam essa motilidade intestinal, né? Profilaxia tanto para TDP quanto para úlcera. E a gente vai acompanhar esse manejo clínico ali entre as primeiras horas, com hemograma completo, um raio-x, o albumina e principalmente os eletrólitos a cada 12 horas. Tá? Na literatura onde eu busquei sobre o trabalho, ele fala muito sobre 72 horas, que são as cruciais para o megacolo. Que nesse período, se tiver que ser indicado cirurgia, tem que ser dentre essas horas, pelo grau de mortalidade muito alto do megacolo e
pelo risco da perfuração. Tratamento farmacológico. Primeira coisa, a gente vai ter que fazer todo o painel de cultura desse paciente, né? Ver os sinais clínicos, o leucograma dele, fazer exames, né? Aí tentando buscar pesquisa de toxina, avaliar se esse paciente já estava fazendo uso prévio desse antibiótico, e é importante retirar esse antibiótico se já estava fazendo uso de algum, e afastar a colite pseudomembranosa e o citomegalovírus como causa. Tá? Ali, já na admissão, a gente vai fazer uma cobertura tanto para grãos negativos quanto para anaeróbios, e caso pensando ali no Clostridium ou no citomegalovírus, a gente vai fazer o tratamento de acordo. Pensando no Clostridium, né, pela prevalência, eu trouxe essa tabela de um livro de infecto, onde ele traz para a gente um esquema bem didático sobre o tratamento. Se a gente observar, as medicações elas estão por cores, né? Então, a cor verde é fortemente recomendado, a cor azul moderado e a cor cinza fraca, e no vermelho já não indicado, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer diante desse paciente é definir, esse paciente ele tem uma infecção grave ou não grave. Como que a gente vai fazer isso? A partir do leuco. Né? O paciente tem leuco abaixo de 15.000, então eu classifico ele como um paciente com uma infecção não grave. Se ele tem um leuco a partir de 15.000, eu já trato ele como um paciente grave ou como um paciente com provável recidiva, chance de recidiva. Então, pensando ali no paciente não grave, tratamento oral eu vou fazer por 10 dias, né? A primeira opção seria o metronidazol a cada 8 horas, a Avanco como segunda opção. Já nos tratamentos sem antibiótico oral, a gente pode, primeira coisa, suspender o antibiótico se ele já estava fazendo uso antes e observar esse paciente por 48 horas, ou também usar a imunoterapia com os anticorpos. Tá? Pensando num paciente que já tem uma recidiva, né? Uma pelo menos, a gente entraria com antibiótico oral por 10 dias, a Avanco é a primeira opção, 125 mg a cada 6. Já na doença grave ou se tem uma evolução pré-complicada, a gente já faria esse Avanco também, mas numa dose maior ali, chegando a quase 500 mg a cada 6 horas. Nos pacientes que esse tratamento ele não consegue ser oral, a gente vai fazer ele endovenoso ou interal. Né? No caso de um paciente que não tem uma doença grave e não consegue via oral, a gente pode fazer uso do metronidazol a cada 8. E no caso dos pacientes graves, a gente vai associar o metronidazol endovenoso com a vancomicina interal. Pensando nos pacientes ali com múltiplas recorrências, né, ou que tem fatores de riscos para recidivas, paciente acima de 65 anos, usou um novo antibiótico recentemente, tem uma deficiência de antitoxina A. Então, a gente vai pensar no tratamento oral, a gente vai fazer ele de pulso ou com uma retirada lenta da van. Aqui do lado a gente vê um esqueminha para esse tratamento. E já pensando num tratamento com alternativa sem um antibiótico oral, a gente faria o transplante fecal, podendo ser combinado ou não com a medicação oral, que nesse caso poderia ser o metronidazol ou a vancomicina interal se o paciente tiver condições, né? Se ele... Tratamento cirúrgico. Bom, para a gente indicar uma cirurgia, a gente tem que ver qual é o nosso paciente, avaliar ele como um todo, né? Se esse paciente ele tem condições hemodinâmicas nesse momento, se realmente ele não está tendo resposta ao tratamento, para daí a gente definir. Para ajudar, para ficar mais fácil, existe o critérios, né? Absoluto e relativo. Então, a gente fala que é absoluto para tratamento cirúrgico. A perfuração, dilatação progressiva do colo, uma hemorragia retal importante, síndrome compartimental abdominal e sinais de necrose ou isquemia total. Já as relativas, é aquele paciente que está fazendo tratamento clínico e não está tendo melhora após as primeiras 24 horas,
paciente que tem um leuco acima de 50 mil, um lactato acima de 5, após ser feita a ressuscitação volêmica e o controle do distúrbio hidroeletrolítico. Nesse caso, a gente opta pela cirurgia. As técnicas que são usadas podem ser duas, né? A colectomia total ou subtotal associada à ileostomia e a proctocolectomia total. São as duas técnicas cirúrgicas que podem ser usadas no caso do megacoma. E essas são as referências. Tudo possível.